Boa noite a todos, bom sábado para todos vocês que estão presencialmente, todos os amigos que nos acompanham pelos canais do IAESC, é muito bom estar com vocês mais uma vez. A gente tem passado momentos especiais nos últimos dias, momentos dos 10 dias de oração em toda a América do Sul. E eu queria partilhar com vocês, pode soltar por gentileza, obrigado. Do chamado à oração, a gente tem estudado o texto de Apocalipse, capítulo 14. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, nesse texto, Apocalipse, capítulo 14. Nos residenciais, nos setores da escola, todas as áreas a gente tem nos cultos trabalhado com esse tema, com essa mensagem, para que a gente venha a compreender um pouco melhor a relação entre as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse e a nossa necessidade de oração. O texto bíblico diz assim, Apocalipse 14, versos 6 em diante. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temei a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Preste atenção nessa palavra. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, que fez de todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca, na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será atormentado com o enxofre na presença dos anjos e do Cordeiro. É um texto que chama atenção e é um assunto que para muita gente traz medo, para outros traz ansiedade, para outros traz insegurança, para outros não traz nada, mas é um assunto que está no imaginário, tanto do cristianismo como fora do cristianismo. Há muitos anos existem várias teorias teológicas e outras ideias populares sobre o que seria ou quem seria a besta, não é? Em alguns casos, alguns alunos perguntam, pastor, quem é o besta? Não, calma, né? Vamos uma coisa de cada vez. É uma coisa que mexe tanto com o imaginário popular, que já teve banda de rock fazendo álbum com base no capítulo 13 de Apocalipse, falando sobre a besta. Entre as teorias populares, a gente pode destacar algumas que foram aparecendo aí ao longo das décadas. Por exemplo, teve gente dizendo que a besta é a televisão, porque a Bíblia fala que ela é uma imagem, né? E que ela fala coisas interessantes ali. Então, quando surgiu a TV, muita gente, olha, crente não pode ver TV, porque a besta tem uma imagem que fala, né? Fora do contexto bíblico. Mas nas ideias populares, tem várias outras. Por exemplo, tatuagem. Porque dizem, olha, a Bíblia fala que vai ser uma marca na mão ou na testa, então só pode tatuagem, que é uma coisa do diabo por causa disso. Bom, nas teorias populares, tem o código de barra também. Quando surgiu aí, olha, muita gente dizia, código de barra é a marca da besta, cuidado com o que você compra no mercado, né? O tempo passou, a coisa modernizou, e aí foi chegando a ideia de implantar um chip na pele do ser humano, e muita gente dizendo, olha, esse chip na testa, ou na nuca, ou na mão, isso aí vai ser a marca da besta, cuidado. Agora vamos chegar um pouco mais nos nossos dias. A marca da besta, a coisa da besta é a vacina contra o Covid. Isso aí vai transformar você, enfim. Outros, essa aqui é bem recente. Olha, irmãos, a marca da besta agora está lá na ONU, porque na ONU foi colocada uma estátua. E essa estátua lembra muito ali Daniel, capítulo 8, lembra Apocalipse 13. Então aí a ONU agora é a besta e tudo mais. Gente, embora haja
hajam algumas semelhanças aqui, é uma besteira sem precedentes, não tem fundamento nenhum. E se você quiser estudar um pouquinho melhor, essa estátua que foi colocada lá na porta da ONU, né? O pastor Rodrigo Silva tem um vídeo aí de uma meia hora, mais ou menos, onde ele fala só sobre as incoerências de dizer que isso aqui seria alguma referência à Bíblia. Por mais que hajam algumas semelhanças, existem maiores diferenças do que semelhanças. Então, ok, já passamos aqui nas teorias que viajam um pouco por aí afora, teorias populares. Antigamente não tinha internet, mas as teorias já voavam bastante por aí, ou em e-mail, ou antes do e-mail ainda, em papeizinhos. As fake news rolavam em papéis por aí afora, aí alguém achava lá uma corrente, aquilo passava e tudo mais, só mudou a forma. Mas veja, vamos destacar um pouquinho aqui então, alguns detalhes do texto bíblico. Veja, quando a gente olha para Apocalipse, capítulo 14, quando a gente volta em Apocalipse, capítulo 13, que é um texto que dá vários detalhes sobre esse ser místico, sobre esse ser diferente que é a besta. Veja, se você já viu Vingadores Ultimato, sem ver nenhum dos que vinham antes, provavelmente você não entendeu nada, correto? Agora veja, se você tentar ler a Bíblia, começando pelo Apocalipse, sem entender nada do que vem antes, você não vai entender nada. Pegou a referência? Né? Você sabe que nada é por acaso, né? A palavra Thanos em grego é morte. A morte é inevitável, porém alguém deu a vida por toda a terra. Pegou a referência? Para você entender tudo isso, se você não conhece o que vem antes, você não vai entender. O Apocalipse é a mesma coisa. A morte é inevitável, ele apresenta alguém que nos salva, dá a vida por nós, ok? Só que se você não entender as referências que vêm antes, nessa série chamada Grande Conflito entre o Bem e o Mal, você não vai pegar as referências. E a besta lá de Apocalipse 13, os animais que se misturam para fazer a besta, você encontra lá em Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. O leão com asas, o leopardo, urso e um animal que é terrível e espantoso. Então olha só, cada um desses animais representava um reino, representava um poder que se levantaria sobre a terra. E finalmente tem um último animal que é um reino diferente de todos os demais. Esse reino, ele fala blasfêmias contra Deus, ele tenta tomar o lugar de Deus e ele persegue aqueles que tentam ser fiéis a Deus. Então, para você entender a besta de Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 14, você precisa pegar as referências que vêm antes, senão você nunca vai entender. Ou seja, lá em Daniel fala de poderes, reinos, poderes políticos e religiosos que exerceriam influência sobre a terra, até o dia em que Jesus volta e acaba com tudo isso, certo? E todas essas referências são importantes. Há uma referência à Idade Média, quando poderes religiosos e políticos tentaram impor supostas verdades sobre o ser humano, perseguindo, matando. Só que quando cada mártir, cada cristão que morria, há uma frase muito bonita que diz o seguinte: o sangue dos mártires era a semente do Evangelho. Para cada um que morria, vários outros brotavam. E agora, então, essa perseguição volta a acontecer. Assim como foi nos dias de Daniel, nos dias da Bíblia, quando um poder político, aliado a uma força religiosa, tenta impor um sistema de adoração que é contrário a Deus. E lendo aqui o texto de hoje, você viu, o texto de Apocalipse 14 diz assim, uma das mensagens: adore a Deus que fez o céu e a terra. E um outro grupo contrário a esse, que não adora a Deus, mas adora a besta, que nada mais é do que uma representação desse poder político e religioso que tenta impor algo diante da terra. Essa é a essência.
E, gente, posso ser bem sincero para vocês? Eu nunca duvidei que isso um dia vai acontecer na Terra. Eu estudo isso desde pequeno, e quem está na igreja desde pequeno sabe de tudo isso, sabe? Com maior profundidade ou com menos, mas a gente tinha algum contato com isso. Mas eu me perguntava, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Como que uma imposição civil, como que uma imposição política vai restringir a nossa liberdade? A gente vive num mundo onde o que mais se fala é liberdade, inclusive para você ser livre para fazer o que não presta. Tudo você tem liberdade. As pessoas têm uma cabeça tão aberta que às vezes é tão aberta que não para nada dentro. Chega a ser complicado. Mas eu pensava, como que isso vai acontecer? Um dia eu fui na minha cidade natal, Curitiba, fui visitar meus pais e resolvi visitar o Museu do Holocausto. Não é um passeio bonito, mas é um lugar extremamente importante onde você deveria ir. Se não aqui, se um dia puder, quem sabe, visitar, enfim, outros lugares do mundo, mais impactantes ainda, vá. E ali a guia falou uma coisa muito interessante. A Alemanha estava em crise. E em toda crise se busca um culpado. E aquela frase estralou na minha mente. Em toda crise se busca um culpado. Quem eram os culpados? Aliás, aqueles a quem se atribuiria a culpa na Alemanha durante o nazismo? Judeu. Então vamos acabar com o judeu porque ele é o problema dos nossos dias. E houve tudo aquilo que nós conhecemos dentro do nazismo. E aquilo me lembrou exatamente do texto da besta. Por quê? Porque o planeta Terra vai passar por uma crise. Nós teremos no futuro uma crise qual nós nunca enfrentamos. E é o que esse texto diz, haverão dois grupos. Um adorando ao Deus Criador e um outro grupo que vai adorar a besta. Ou seja, um poder que se opõe a Deus. E em toda crise se busca um culpado. E quem será o culpado, ou a quem se atribuirá a culpa dos últimos dias? Ao grupo que adora a Deus. Queridos, eu e você vivemos numa realidade onde o certo virou errado e o errado virou certo. E além desse contexto mundial, nós vivemos aqui tipo uma cidade pequena. Se você mora em cidade pequena, você sabe o que eu estou falando. Todo mundo se conhece. Todo mundo, alguém me falou hoje, não sei se foi no almoço, onde foi, de uma situação onde na cidade pequena, ou foi ontem, não lembro, que alguém roubou e a pessoa que tinha sido roubada já sabia quem era o ladrão e estava tudo certo, porque todo mundo se conhecia e já sabia todos os detalhes. Então, nesse ambiente, às vezes, algumas notícias não tão verdadeiras, elas se espalham numa proporção muito rápida. Num internato do Azerbaijão, bem longe daqui, isso já aconteceu. É claro que no IAESC isso não acontece. Porém, a diferença do remédio, ou aliás, do antídoto da vacina, a vacina previne, o remédio cura, né? Então o que eu vou falar é para a vacina, para prevenir. Esse ambiente que a gente vive é propício para uma eventual disseminação de fatos. Bom, elo de ligação não existe, né? Para ele ser um elo, ele tem que ligar alguma coisa a outra. Senão ele é uma argola. Certo? Filme baseado em fatos reais. É óbvio, se não for fato, não é real. Então, o que eu vou falar aqui? Alguns fatos duvidosos. Não, se é duvidoso, não é fato. Então, alguns supostos fatos, às vezes circulam por aí afora e pode prejudicar. E, gente, às vezes, nesses falsos fatos ou nessas fake news, quem está certo acaba sendo taxado de errado. E quem é errado acaba sendo taxado como certo. Eu queria acender uma luz muito importante no painel da sua vida, para lembrar que desde o céu, Satanás acusa a Deus daquilo que o próprio Satanás é. Satanás acusa Deus de ser o errado na história. Então, esse sentimento, ele vem desde o céu, da perspectiva de Lúcifer em relação a Deus. Ele tem sempre partido em toda a esfera humana.
Ele pode estar presente em algum momento na sua casa, na sua família. Eu lembro de um aluno uma vez, naquela época não tinha ocorrência eletrônica, era carimbo que a gente colocava, quando o aluno não fazia a tarefa. E esse aluno chegou para mim assim: pastor, você acha que é bom apanhar do meu pai? Eu imagino que não seja uma coisa boa apanhar de alguém, inclusive do seu pai. Mas por que essa reação? Porque eu vou apanhar por causa do seu carimbo. Quer dizer, a culpa de apanhar do pai não era de ele não ter feito tarefa. A culpa de apanhar do pai era do meu carimbo avisando para o pai que ele não fez tarefa. Então, na história toda, eu era o culpado do que ia acontecer com ele. Eu preciso que você preste bem atenção nisso, como vacina, para que isso não venha a acontecer com você. Se você não estava no lugar, se você não viu, se você não sabe de todas as informações, de todos os lados, eu digo para você o seguinte: quem não sabe de tudo, não sabe de nada, nesse contexto. Se você não conhece os dois lados, se você não conhece todos os detalhes, cuidado, porque esse sentimento de inverter a realidade vem desde o Éden, aliás, vem desde o céu, desde Lúcifer, e é uma estratégia que Satanás vai continuar usando, semeando entre nós para haver discórdia, e especialmente nos últimos dias da terra. Isso vai tomar uma proporção que não vai ser só uma questão de um amigo falando de outro amigo, vai ser uma questão daqueles que adoram a Deus e daqueles que adoram a besta, que é o poder que se apresenta contra Deus. Essa é a grande questão, meu amigo. Então, não dê trela para esse tipo de comportamento demoníaco e não permita que isso invada as nossas fileiras, por favor. Se você não sabe de tudo, você não sabe de nada. Tome cuidado. Ok? Mas quando a gente fala desse assunto, a gente fala, e às vezes dá um clima meio pesado, meio tenso, porque a besta ela se opõe a Deus, e como é que eu vou adorar a besta? Gente, eu queria tentar colocar para você o quadro completo. Eu não quero aqui falar de profecia, de símbolo, eu quero falar para você de uma coisa muito interessante. Em todas as crises que o ser humano enfrentou, alguma vez Deus desamparou seu povo? Sim ou não? Alguns conhecem a história que eu vou falar já. E as pessoas pensam: nossa, como é que eu vou fazer quando vier essa grande perseguição sobre a terra? Como é que eu vou saber quando a besta se levantar com força? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou enfrentar tudo isso? É muito difícil, eu não vou aguentar. E eu dou uma ilustração simples, que alguns já ouviram. Uma vez um aluno me perguntou o seguinte: pastor, se eu cair de avião no meio do oceano, muito bem, e sobreviver? Você vai ser um milagre já. E agora eu consigo nadar e chegar até uma ilha deserta. Olha, a chance já era 0, agora aumentou mais ainda a quantidade de zeros, né? E eu cheguei na ilha deserta, e pastor, nessa ilha só tem porco. O que eu como? A gente entende, para quem talvez esteja assistindo pelo vídeo, que Deus separou alguns animais que poderiam ser usados como alimentos, e outros que ele recomendou: não, filho, esses aqui não pode, é melhor você não usar porque não vai te fazer bem. E um desses animais é o porco. Aí eu fiquei conversando com ele e perguntei o seguinte: filho, só de você sobreviver a um acidente aéreo, você já é um vencedor. Só de você nadar até uma ilha deserta, você é mais que vencedor. E agora eu pergunto: como que o porco foi parar nessa ilha? Foi nadando? Foi de avião? Pulou de paraquedas? Outra pergunta para você, filho: o que esse porco comia na ilha? Será que não tinha lá uma alface para esse porco comer? Será que não tinha um repolho para qualquer outra berinjela? Será que não tinha nada para ele comer? Ele foi crescendo pelo vento, esse porco pescava talvez? Então veja, a Bíblia fala o seguinte, meu filho: seja fiel no pouco. E Deus, isso vale para vários contextos. Então, ao invés de pensar o dia que você cai de avião numa ilha deserta que só tenha porco, próxima vez que você for comer um x-salada, pede para não ter presunto. Sabe? Quando você for comprar um salgadinho ou um macarrão instantâneo, veja lá se não tem porco ou porcaria ou coisa parecida assim, entendeu?
É simples. Seja fiel nas pequenas coisas, ande com Deus. E você vai ver que, se você andar com Deus nas pequenas coisas, quando chegarem as provações grandes na tua vida, se precisar, Deus vai mandar maná lá, cair do céu, lá na ilha dos porcos. E você não vai precisar comer o porco, se precisar, Deus manda maná. A Bíblia fala que o nosso pão e o Espírito de Profecia fala, o nosso pão e a nossa água serão certos. Quando chegar a grande dificuldade sobre a terra, talvez não tenha picanha, talvez não tenha miojo, talvez não tenha iogurte, mas o nosso pão e a nossa água serão certos. E essa é a certeza que a gente tem que ter. Seja fiel. A gente fala mal dos políticos às vezes. O cara roubou isso, e roubou aquilo outro. E quando a gente tenta roubar a resposta de alguém na prova do lado, está entendendo? Não roube na prova. E quando você for um político, presidente desse país, você também não vai precisar roubar nada, você vai ser honesto. Seja fiel no que é pouco, para que você possa ser fiel no muito. Veja Deus te abençoando nas pequenas coisas. E quando chegarem as grandes provas, Deus vai te abençoar. E vai ser simples, ou não, mas a gente olha para a Idade Média, John Hus morreu cantando. Como que um cara consegue morrer queimando e cantando ao mesmo tempo? Eu não consigo cantar direito. O cara morreu queimando e cantando. Deus dá um poder extraordinário nos momentos mais escuros da terra, onde a luz de Deus mais brilha, porque Deus se manifesta. Muitos de vocês aqui conheceram o Prepa Tony. Levanta a mão quem conheceu. Gente boa. Muitos de vocês já viram o testemunho dele, onde ele teve o dom de línguas igual ao dos discípulos. Ele estava numa cidade que só tinha alemão ou descendentes de alemão, e ali Deus abençoou ele, e ele falou em alemão, sem nunca ter estudado alemão. Quando a gente precisa, Deus se manifesta de maneira especial. E é nas maiores crises que Deus faz os maiores milagres. Pergunto para você, quem gosta de amostra grátis no mercado? Eu amo. Quando eu era adolescente, às vezes eu estava indo para algum lugar, lá na minha cidade, e eu e meu amigo, vamos passar no mercado? Vamos. E tinha lá um suquinho, um queijinho, uma bolachinha, a gente fazia um lanche lá, só na amostra grátis. Eu era muito magro, mas eu já tinha um espírito meio de gordo. Estou lutando contra isso agora para tentar entrar mais no padrão de saúde que a gente tem. Mas a amostra grátis é muito bom. E qual que é a ideia da amostra grátis? É você experimentar uma pequena quantidade de algo para te induzir a levar uma grande quantidade daquele mesmo algo. Você já parou para pensar que os milagres de Deus são amostra grátis do céu? Você já parou para pensar que a morte não é o normal? Que o normal é a vida? Você já parou para pensar que a doença não é o normal? Que o normal é a saúde? Você já parou para pensar que tristeza não é o normal? Que o normal é a alegria? Que a depressão não é normal, o normal é o prazer de viver. Mas o que acontece? A gente está num mundo que está tão baleado, está tão judiado, está tão maltratado pelo pecado, que a gente começa a pensar que as coisas ruins é que são o normal. E não é. E quando Deus faz um milagre, e queridos, quando esse poder se levantar para enfrentar, para peitar Deus de maneira tão forte, tão intensa, como vai acontecer, nós vamos experimentar milagres tão nítidos, como aqueles que nós ouvimos falar desde quando nós éramos crianças. Aqueles milagres que parecem loucura aos nossos olhos hoje, mas que são tão reais quanto o nosso Deus. E esses milagres voltarão a acontecer com poder e com intensidade, mas esses milagres vão voltar a acontecer, assim como aconteceram, só para te lembrar uma coisa: os milagres são amostra grátis do céu. E quando a besta se levanta para se opor ao povo de Deus, Deus se levanta e intercede como nunca pelo seu povo. Mesmo quando o Espírito Santo se retirar dessa terra, que a gente vai passar por momentos de angústia, de insegurança, de incerteza, Deus vai te fortalecer, do mesmo momento que Ele fortaleceu as pessoas no passado.
Tem muita encrenca para acontecer no futuro. Porém, mais do que as encrencas, tem o poder de Deus para se levantar em prol daqueles que são fiéis a Ele. E a gente vai ver muita amostra grátis da realidade. Porque logo, logo, a gente vai ter a própria realidade. Logo, logo a gente vai poder olhar Jesus nos olhos, a gente vai poder conhecer o nosso anjo. E todas as perguntas que eu e você temos, e que nunca foram respondidas ao longo da nossa vida, essas perguntas terão respostas. Não pense que você adolescente tem perguntas que não tem respostas, e é só você. Todos nós temos também. Eu tenho as minhas que eu quero fazer para Jesus um dia, perguntas que eu não tenho a menor ideia, que eu não faço, não imagino que possa ser, mas eu vou ter as respostas porque eu vou perguntar para o próprio Jesus. E tudo que a gente vê de bom aqui, até o dia da volta de Jesus, a oposição de Deus diante da besta, serão pequenos, comparados com o céu, pequenas amostras grátis da realidade celestial. Eu queria que esse fosse o motivo de oração na tua vida. Não para que a gente esteja pronto lá nos dias finais, mas para que a gente ande com Deus aqui e agora, nas coisas pequenas da vida. E quando vierem as grandes, que a gente também esteja preparado. Eu gostaria de orar com você e peço para você fechar seus olhos enquanto a gente ora ao nosso Deus. Querido Deus, Pai amado, Pai eterno, eu quero louvar o Teu nome por cada membro dessa comunidade, por cada funcionário, cada aluno, cada amigo que nos acompanha pelas redes sociais. Quero Te louvar, ó Pai, porque o Senhor nos convida para que haja harmonia no nosso meio, para que a gente possa conviver com as pessoas, as quais nós queremos que um dia também estejam no céu com a gente. Tira do nosso coração o senso de julgamento, porque o julgamento pertence ao Senhor. Nos prepara com fidelidade nas pequenas coisas, para que a gente veja as grandes manifestações do Teu poder, e a gente venha experimentar não só uma amostra grátis, mas que a gente sinta o prazer de toda a eternidade ao Teu lado. Peço a Tua bênção sobre essa igreja, por Jesus. Amém.